Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada épica de 15 meses, a criação do BentoS. Imagina só, um sistema operacional totalmente novo, construído do zero por um único desenvolvedor e seu parceiro de IA. É uma história de visão, muita crise e uma inovação absurda. Para a gente ter uma ideia da ousadia desse projeto, a gente precisa voltar lá para o comecinho. O primeiríssimo commit no repositório não era código, não era um simples Olá Mundo. Era essa declaração que a gente está vendo. Era um manifesto completo. E isso aqui, olha, deixa muito claro o quão diferente foi a pegada. A maioria dos projetos começa pequeno, vai crescendo, evoluindo com o tempo, né? O Bentos não. Ele começou com uma arquitetura inteira, pensada para IA, já pronta. Um documento de 643 linhas, antes de escreverem a primeira linha de código de verdade. Isso sim é começar com uma visão clara na sua forma mais pura. Ok, então vamos lá. A primeira fase foi basicamente isso, colocar essa visão no papel. Foi definir cada pedacinho do sistema, inspirado no Linux, sabe? Pensar na arquitetura de CPU dupla, na visão de uma tal de linguagem de programação de linguagem, tudo isso antes da codificação pesada começar de fato. E aí, quando a codificação finalmente começou, foi uma explosão. Dá uma olhada nesse gráfico. Setembro teve uma média de 2 commits por dia. Já em outubro, 72 commits. Foi um ritmo alucinante. A arquitetura principal, aquela inspirada no kernel do Linux, nasceu numa velocidade incrível. Só que essa velocidade toda estava plantando a semente de um problemão que viria logo em seguida: a complexidade. E foi essa complexidade que levou o projeto à sua primeira grande crise. O design, que era um bloco único, um monolito, simplesmente não aguentava mais. O desenvolvedor se viu naquele dilema clássico, sabe? E ele chegou a documentar essa pergunta aqui, bem crucial. Será que eu jogo uma semana de trabalho fora para reescrever tudo do zero? Ou invisto esse tempo numa refaturação gigante do que já existe? E a resposta para essa crise? Bom, não foi nenhuma das duas opções. Não foi reescrever nem refatorar. Foi algo muito mais radical, muito mais dramático. Foi uma explosão, mas uma explosão planejada daquele monolito. Quase um Big Bang na arquitetura do sistema. O que mais impressiona aqui é a velocidade com que isso aconteceu. Em só 18 dias, aquele repositório único virou 10 repositórios diferentes. Cada um deles era um módulo independente com um protocolo bem definido. E foi essa mudança que cravou a filosofia central do projeto. Primeiro a gente define as regras do jogo, os protocolos, para só depois construir as peças. Essa nova forma de trabalhar, mais modular, claro, permitiu experimentar muito mais rápido, mas também levou ao maior erro do projeto até então. Só que foi um erro tão grande que acabou se tornando a lição mais valiosa de todas. O que aconteceu foi o seguinte: o desenvolvedor tentou criar um sistema de interface gráfica super ambicioso, mas que, na real, tinha uma falha fundamental. A ideia era ter aplicativos rodando em ambientes isolados, seguros, se comunicando com o servidor de vídeo por meio de um monte de protocolos e linguagens que ele mesmo criou, mas dá uma olhada nessa pilha de complexidade. Cada camada nova que era para ajudar, na verdade, só piorava as coisas. Para achar um bug, meu amigo, era preciso caçar ele por 5 camadas diferentes de abstração. Um verdadeiro pesadelo. Então o aprendizado aqui foi esse. A análise que fizeram depois desse fiasco todo revelou uma verdade universal da programação. Não dá para resolver complexidade criando mais complexidade, mais abstração. A solução real era simplificar, mas simplificar de verdade. Jogar fora toda aquela pilha de coisas customizadas e voltar para o básico, para os padrões que já funcionam. Foi uma lição que custou caro, mas olha, mudou completamente o rumo do projeto. E foi a partir desse aprendizado que nasceu uma metodologia de desenvolvimento completamente nova. Uma forma diferente de organizar o trabalho e, o mais importante, de escalar a colaboração com a inteligência artificial. E essa metodologia é o que ele chamou de desenvolvimento guiado por missões, ou Quest Driven Development. Pensa nisso como transformar a programação num jogo de RPG, literalmente. Cada tarefa virava uma missão, uma quest, com um objetivo bem claro. E o parceiro de IA, ele recebia todo o contexto, todo o lore da missão para poder ajudar a completá-la. Na prática, funcionava assim. O sistema, que ele batizou de QuestForge, permitia que várias missões fossem trabalhadas ao mesmo tempo em áreas isoladas do código. Várias missões juntas formavam campanhas temáticas. E o mais legal de tudo, cada vez que uma missão era concluída, o commit era marcado com vitória. Isso não só organizou o trabalho de uma forma incrível, mas também transformou a parceria entre o humano e a IA num jogo. Então, com essa nova metodologia na mão, o projeto entrou na sua fase mais
intensa. A campanha para transformar o Bentos, que até então era um monte de ideias e protocolos, em um sistema operacional de verdade, funcional, profissional. E quando a gente fala em intenso, a escala do esforço foi gigantesca. Só para construir o coração do sistema, o tal do repositório Bentos Userland, foram necessários, pasmem, 759 commits. E esses mais de 700 commits aconteceram em apenas 6 meses. 6 meses de trabalho focado, sem parar. Isso dá uma média de mais de 4 commits por dia, todos os dias. É muita coisa. E o resultado de tudo isso? A cereja do bolo. Um shell interativo 100% compatível com o padrão POSIX. Ou seja, a partir daqui, o Bentos não era mais um experimento. Era um sistema operacional de verdade, que podia rodar programas e com o qual se podia interagir de um jeito que qualquer pessoa que usa Linux ou macOS já conhece. Mas olha, isso não foi só trabalho pesado, não. Foi também fruto de decisões de arquitetura muito inteligentes. Em junho, por exemplo, a mudança para uma arquitetura baseada em descritores foi o que abriu a porta para a compatibilidade com o mundo Unix. Em setembro, finalizaram o KQ, que virou tipo o sistema nervoso central do Bentos, coordenando tudo o que acontecia. E em outubro, definiram um modelo de 3 isolets, que deixou super claro como os processos iam ser gerenciados. E tudo isso nos leva, finalmente, à visão mais profunda por trás do BentoOS. Porque o objetivo aqui nunca foi só construir um sistema operacional melhor. Foi criar a fundação para um tipo de software completamente novo. O objetivo final é possibilitar o que ele chama de aplicações vivas. A ideia é a gente parar de pensar no software como uma ferramenta passiva que a gente usa e começar a ver como um colaborador ativo. Imagina só, aplicativos que têm memória, que conversam, que aprendem e evoluem com o tempo. E essa visão toda se sustenta em 3 pilares. Primeiro, agência, a capacidade dos aplicativos agirem por conta própria. Segundo, memória, para eles manterem um estado, uma identidade, mesmo depois de desligados e ligados de novo. E terceiro, identidade, um propósito central, uma alma que define o que eles são. O Bentos foi pensado desde o dia 1 para ser a base desse futuro. E é assim que a história do Bentos nos deixa com essa pergunta que é bem poderosa. A jornada toda, desde aquele documento de 643 linhas até um sistema operacional funcional, não é só sobre código. É sobre questionar a natureza do que é software. E se os nossos programas pudessem deixar de ser só ferramentas e se tornassem parceiros de verdade no nosso trabalho, na nossa criatividade, o Bentos dá uma pista de que esse futuro talvez não esteja tão longe assim.